Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Interior de Sustentabilidade. E hoje eu trouxe para você uma das dúvidas que mais surge aí para quem está iniciando carreira em design de interiores e para quem também é aluno, que é o contrato de prestação de serviço entre você e o seu cliente. Então, hoje eu trouxe para você como você não perder tempo, como você agilizar esse processo e como você fazer esse contrato de prestação de serviço, tá? Então, para você agilizar esse processo do seu trabalho, e principalmente garantir os seus direitos e deveres também, assim como também do contratante, que é o seu cliente, tá bom? Mas antes da gente iniciar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Toda semana está saindo vários vídeos sobre design de interiores, sobre design sustentável, que eu trago vários temas aí voltados para a construção civil, tá bom? E não esquece de deixar o seu like, é muito importante para eu saber que você curtiu o conteúdo. Se você tiver alguma dúvida também, ao final do vídeo, deixe aqui nos comentários, tá? Mas vamos lá, vamos ver então por que a gente fala aí no contrato de prestação de serviço e por que ele é tão importante para um design de interiores. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que essa dúvida surge muito porque é um contrato, é um documento no qual a gente tem que formalizar a contratação do profissional em design de interiores. Qualquer tipo de prestação de serviço, né? É bom a gente firmar um contrato para garantir os seus direitos e também deveres, formas de pagamento. Isso tudo é uma dúvida que surge, prazo, o que eu vou descrever no contrato que vai garantir que o cliente aceite, que a gente feche o contrato e que você desenvolva o projeto para ele. Lembrando que é muito diferente a gente falar daqui do contrato, como eu falei num vídeo anterior, se você quiser assistir, sobre a diferença entre proposta de trabalho e proposta de criação, porque a gente já passou pela proposta de valores, pela sua proposta, o que você falou em valores e o que você vai fazer para o cliente. E agora, ele dando um aceite, agora a gente entra no processo do contrato. Então, você tem que firmar esse contrato porque é importante, porque vai garantir que você cumpra os prazos, que você receba de forma correta, que o cliente esteja ciente de como vai ser desenvolvido o seu trabalho, para que não gere dúvidas e que mais à frente não gere problemas, tanto para você quanto para o cliente. Então, é um contrato feito entre as partes, e se você tiver mais dúvidas, você pode formular o seu modelo de contrato e também pedir para um advogado dar uma olhadinha e ver se está faltando alguma coisa, tá bom? Então, eu trouxe isso porque é uma dúvida recorrente de muitos profissionais que estão no mercado, de muitos alunos que estão aí iniciando a atender seus clientes, e por isso eu trouxe aqui, vou discorrer tudo o que precisa ter um contrato para que você não corra problemas para você e muito menos para o cliente, tá bom? Então, é uma coisa simples, mas que precisa ser feita. Muitos profissionais acabam deixando de lado, não fazem o contrato, e aí depois quebra o contrato, o pagamento não fica muito claro, os prazos começam a vir uma bagunça, e aí o cliente fica solicitando as coisas, então tudo isso você precisa discorrer no contrato, porque ele deu o aceite, ele assinou, então ele está ciente, você também, do que você precisa cumprir, do que está descrito no contrato, tá bom? Então vamos lá, vamos ver então para você não perder mais tempo e como você vai elaborar um contrato de prestação de serviço que vai agilizar o seu processo de trabalho e de um design de interiores ou qualquer prestador de serviço também, tá? Se você é um prestador de serviço, você sabe que é necessário conter um contrato. Então eu vou discorrer aqui como é o contrato e o que precisa conter nessa prestação de serviço, tá? Importante a gente saber também que a necessidade desse contrato entre as partes, né? Um documento oficial, a gente sabe que isso assegura os seus direitos como profissional e também do contratante, tá? Então, você é o contratado e do contratante. Então, caso aconteça alguma coisa, caso futuramente haja algum problema de pagamento, você tem esse contrato para te assegurar, tá bom? E lembrando que o contratado é o profissional, você, e o contratante é o cliente. Então, vamos olhar aqui, o que precisa ter no contrato? Primeira coisa, as informações do contratante e do contratado. Então, você vai pôr lá o nome, CPF, residente em qual domicílio, qual cidade, os seus dados também, telefone, endereço de e-mail, tudo são informações que você precisa conter. Até mesmo você descrevendo ali nessa parte quais são as áreas que você vai trabalhar, uma residência completa, e dentro dessa residência, quais ambientes você vai trabalhar, tá? É bom deixar isso bem especificado, onde vai ser o projeto de interiores, você já põe ali nas informações iniciais, tá bom? Não esquecer, sempre nome completo, CPF, endereço,
com o e-mail, o telefone, todos os modos de contato que você vai ter com o seu cliente e o seu também para o seu cliente ter com você. É a primeira coisa que você tem que fazer. O segundo item que não pode faltar no contrato é a descrição do seu trabalho, como você vai trabalhar. Mas lembrando aqui, não é você dar as informações do seu processo de criação. Por exemplo, eu vou transformar uma sala, vou reformar uma sala. A sala vai conter um home office, um home theater, com home office, com sofá de 3 lugares, sofá no tecido tal, vai ser usada a cor. Não é isso para você descrever, tá? Isso aí é uma descrição que você vai colocar lá na sua proposta, que você vai apresentar para o cliente. É outra etapa, é depois do contrato, tá? Aqui você vai descrever como vai ser a sua etapa. Por exemplo, a gente tem 3 etapas, praticamente, né, específicas, de um processo de interiores, que é o estudo preliminar, o anteprojeto e o executivo. Então, é isso que você vai descrever. Como é o seu processo do estudo preliminar? Então, você vai colocar, eu vou tirar as medidas, vou fazer um levantamento arquitetônico, será feito um estudo da viabilidade, das necessidades do cliente. Tudo isso você vai descrever ali. O que você vai fazer no estudo preliminar? Em segundo, o que você vai fazer no anteprojeto? O processo de criação, que você vai usar um software 3D, que você vai desenvolver para o cliente suas necessidades. Então, tudo isso você vai descrever como é o processo de anteprojeto. E o executivo, qual é o processo feito no executivo? O que vai conter? Plantas baixas, perspectivas, detalhamentos, memorial descritivo, memorial fotográfico. O que você vai colocar tudo isso para acompanhar na entrega do projeto do cliente. Outro ponto importante aqui, antes que eu me esqueça, quando a gente está falando em contrato de prestação de serviço para projeto é um, contrato para prestação de execução de obra de projeto é outro. Eu indico fazer contratos separados, tá? Para não haver confusão. Mas se você vai fazer um contrato só, tanto para projeto quanto para executar esse projeto, você também vai discorrer nessa informação como vai ser a execução da sua obra, tá bom? Como você vai executar essa obra, esse projeto que você está desenvolvendo agora. Aí tem que conter isso também, tá? Mas eu indico sempre fazer contratos separados. Fez o contrato, fez o projeto, depois você fecha outro contrato com o cliente de como vai ser a execução do seu projeto. Mas isso aí é uma escolha sua, tá? Eu prefiro fazer separado. É importante até para o cliente ter um respiro de questão de valores, aí você vai fazer todo um levantamento de quanto ele vai gastar, e aí são outras etapas do que você vai fazer. Tem que ter cronograma de obras, então tudo isso você pode fazer depois, tá bom? Ele vai estar dentro do executivo, mas você vai fazer depois também, tá? O ponto mais importante de um contrato de prestação de serviço, que é os prazos. Qual é o prazo que você vai demorar, qual é o prazo que você vai entregar para o cliente cada etapa do projeto. Isso é um ponto muito importante, porque você não tem aquela sensação de que o cliente, nossa, mas o projeto não está pronto, né? Passou 10 dias. Nossa, eu quero ver o projeto, está pronto? Não está pronto, né? A gente sabe que 10 dias para iniciar um projeto, a não ser que seja um ambiente pequeno, como um banheiro, um lavabo, um quarto, uma sala, um ambiente só, até 10 dias a gente consegue fazer uma proposta inicial. Mas se for uma residência grande, se for um projeto maior, a gente tem que pré-estabelecer um prazo para entregar cada etapa para o seu cliente, tá bom? Isso é muito importante, porque aí o cliente vai estar ciente de quanto tempo vai demorar para você entregar o projeto, quais são as etapas, cada data de entrega, e também você vai estar ciente daquilo, isso vai fazer com que você se organize de forma e seja mais prestativo com o cliente, você seja mais organizado e você não fale esse prazo, tá bom? Então, é um ponto muito importante. Aí você vai colocar lá na descrição dos prazos. Por exemplo, o estudo preliminar, que é a primeira etapa, você pode pôr de 15 a 30 dias. Tudo depende do tamanho do processo do seu trabalho, tamanho do projeto, tá? Então, se ele é muito detalhado, é uma cozinha, uma coisa um pouco mais demorada, uma área gourmet, que você tem mais parte de elétrica, hidráulica para fazer, então vai demorar um pouquinho mais. Você vai fazer esse estudo, fazer o levantamento para você ir lá. Geralmente é uma etapa mais curta, mais rápida para você desenvolver. Então, fique em torno de 15 a 30 dias, dependendo da complexidade do projeto, tá? O anteprojeto, de 30 a 60 dias, de 30 a 90 dias. Por quê? Porque aí você vai para o software, dependendo da complexidade, você vai demorar mais tempo. Talvez você precise de um projetista para te auxiliar, você vai escolher
fazer todo o seu estudo de criação, escolher material, escolher posicionamento, layout. Então, é um processo um pouco mais demorado do que o estudo preliminar, que é mais inicial, tá? Então, você tem que estipular qual é o tempo que você vai desenvolver esse anteprojeto. E, por terceiro, qual a execução do executivo? Quanto tempo? De 60 a 120 dias. Pode parecer muito 120 dias, mas dependendo da complexidade, sim, é necessário. Se for uma obra de grande porte, uma casa completa, isso demora realmente para você fazer todo o executivo, tá? Lembrando que o executivo tem várias etapas de prancha de detalhamento de memorial que você tem que fazer, por isso ele demanda mais tempo, não vai esquecer, tá? Importante ainda você deixar claro para o cliente, dentro desse item de prazos, que, vamos supor, você deu prazo de 15 dias para a proposta inicial. Ele tem ali 10 dias para te dar um retorno, 5 dias para te dar um retorno. E os prazos não estão contando dentro desse tempo que está nas mãos do cliente para ele dar o aceite ou não, dele concordar ou solicitar alteração, alguma coisa assim, tá? Deixa bem uma observação para que ele esteja ciente de que, enquanto o projeto está nas mãos dele, o prazo está parado, tá? Então, ele só começa a correr quando ele devolve para você para fazer alterações ou para dar continuidade ao processo, tá? O quarto item importante que precisa estar lá: valores e formas de pagamento. Não esquecer de especificar corretamente qual é o valor do seu trabalho, tá? Você vai escrever de forma clara. Por exemplo, você vai desenvolver um projeto de uma residência completa. Você vai descrever de novo quais são os ambientes que você vai trabalhar e quanto você vai cobrar por esse projeto. Não esquecer de colocar o valor por extenso, tá? Como você vai cobrar. E aí, qual é a forma de pagamento? Você vai descrever: tem desconto à vista? 10, 15, 20% de desconto à vista? Ou você pode fazer parcelado? Você vai dar uma entrada até tal dia, né, 10 dias da assinatura do contrato, ou na assinatura do contrato, e as próximas parcelas para dias tal, do mês tal, do mês. Descrever todos os dias, né, que vai ser o pagamento da parcela, o mês daquela parcela e o valor que vai ser pago, tá? Se você vai dar desconto à vista, coloque lá: eu vou dar tanto de desconto, o valor vai ficar tanto, tá? Então, não esquecer de explicar muito bem isso, muito bem esmiuçado, para que não haja problemas futuros entre você e o seu cliente. É a coisa mais chata que tem, é um cliente discutir com um profissional sobre a forma de pagamento. Então, deixe bem claro. Porque a hora que ele for ler o contrato, ou ele vai aceitar de uma forma à vista ou parcelada e vai concordar com as datas, ou vai pedir para você: olha, você pode fazer mais vezes, ou posso deixar, você colocou dia 5, ele coloca dia 15 para o pagamento da parcela, aí é uma negociação que vocês vão ter que ter, tá? E aí você faz a alteração conforme for bom para você e for bom para o cliente também, tá bom? Então, é importante que você discorra muito bem como vai ser esse pagamento. E colocar a metragem, né, de todo o trabalho. Vamos supor, uma casa completa de 100 metros quadrados, ou você vai fazer só um quarto que tem 10 metros quadrados, 8 metros quadrados. Então, você vai colocar ali qual é a área que você vai trabalhar, tá? Importante lembrar que nós, profissionais, já não cobramos mais por metro quadrado. Por quê? Porque, às vezes, uma sala de 10 metros quadrados dá menos trabalho do que um banheiro que tem 2 metros quadrados, tem 3 metros quadrados, tá? Então, é mais valores cobrados pela complexidade do projeto e pela área que vai ser trabalhada, tá? Aí você tem que calcular o seu tempo, o seu custo, o que você paga de software, fazer todo um levantamento do gasto que você tem ali para poder desenvolver esse projeto, mais o seu tempo, tá bom? Outro ponto: caso haja necessidade de alteração, deixar sempre especificado ali embaixo uma observação que, caso seja solicitado alterações no processo executivo, do projeto executivo, que é uma parte mais detalhada, mais demorada, e que é muito mais difícil o profissional fazer uma alteração, você colocar, por exemplo, um valor X por hora técnica, por alteração, tá? Vamos supor, o cliente, você já está no executivo, quer dizer, você já está indo para a execução da obra, e o cliente solicita alteração, então você vai colocar ali quanto que você vai cobrar por hora para fazer a alteração desse projeto, tá? Isso só no executivo. Geralmente, no anteprojeto ou no estudo preliminar, é normal você fazer alterações sem cobrar do cliente, tá? Ele tem que ter direito a fazer essas alterações. O quinto
Ponto importante que precisa conter dentro desse contrato: descrever as obrigações do contratante e do contratado. Então, são vários itens que você vai colocar ali que são necessários. Por exemplo, o contratado vai assumir na qualidade de autoria responsabilidade técnica das especificações feitas, atendendo prontamente às exigências, modificações e esclarecimentos que forem necessários para intermediar entre as partes, tá? Então, você vai colocar, você tem uma responsabilidade técnica com o projeto e você vai estar mediando conforme prestação de serviço de outros, de terceiros também, junto ao cliente, tá? Do contratante, fornecer ao contratado todos os documentos e cópias que sejam necessárias da reforma, ou da residência, ou da loja, da onde vai ser o projeto, se ele tiver em mãos, fornecer para você, tá? Levantamentos de sondagem, plantas arquitetônicas, tudo isso ele precisa fornecer para o profissional, para ele desenvolver um projeto adequado, tá bom? E que não corra riscos de mexer ou de estourar um encanamento, então o cliente precisa entregar esse tipo de documento para o profissional, tá bom? Para não ocorrer mais prejuízo. Então, são várias informações que você vai contendo ali. A descrição das obrigações entre contratado e contratante são coisas que a gente mais vai adquirindo com experiência, tá? Por exemplo, você faz um contrato mais simples, aí ocorreu algum problema durante o processo. Daquele projeto que você está desenvolvendo, você já anota, porque no próximo contrato você já põe, porque aí você está assegurado e também está assegurando o seu cliente, tá? Então, aí nesse ponto é bom sempre ter uma mãozinha de um advogado para poder te auxiliar no que você realmente precisa conter nesse contrato, tá? E a sexta consideração que você precisa ter, o sexto ponto que precisa ter no contrato, são as considerações gerais. Então, são várias informações também que estão ali do contrato. Este contrato não criará nenhum vínculo empregatício entre contratado e contratante. É defeso de qualquer parte ceder ou transferir total ou parcial os direitos e obrigações decorrentes deste contrato. Se o objetivo deste contrato é limitar o estudo preliminar ao anteprojeto e estes foram utilizados para a execução da obra, você não se responsabiliza pela execução, se ela vai ser conforme você especificou ou não. Isso é importante estar lá nas considerações finais, tá? Que é você falar, bom, eu vou fazer o anteprojeto, estudo preliminar e o executivo, mas eu não vou fazer a execução dessa obra. Então, você deixar o cliente ciente de que você não se responsabiliza por algum problema que venha a ocorrer na execução, porque você não está lá vistoriando, você não está acompanhando a obra. Então, pode acontecer algum problema com marcenaria, com a pedra que você mandou cortar e aí não vai cortar direito, pode gerar um prejuízo, e aí não é responsabilidade do profissional, porque ele não está executando, ele não está acompanhando, tá? Então, é bom você deixar isso bem explicadinho, porque isso, algumas pessoas, alguns profissionais acabam deixando de lado esse tipo de coisa, e aí acaba tendo um problema lá na execução e o cliente quer responsabilizar o profissional. Então, não é responsabilidade, porque você não está acompanhando a obra, tá? E outra coisa, estipular multa por descumprimento de alguma das partes. Então, qualquer um que descumprir o que está no contrato tem multa, tanto para o cliente quanto para o profissional, tá? E o sétimo item que você precisa conter dentro desse contrato é eleger o fórum, que é onde, se caso acontecer algum problema, se caso surgir alguma briga entre as partes, um desacordo, você vai entrar com o processo e vai seguir ali na cidade onde você escolheu. Pode ser a cidade do cliente, pode ser a cidade sua, né? Como hoje a gente pode atender clientes no nível Brasil e também até no exterior devido à internet, você vai colocar isso, porque aí dependendo de onde você escolher, é onde vai decorrer o processo. O que é um caso muito raro, mas se vir a acontecer, já está ali. É bom ter isso no seu contrato. Todo advogado vai pedir para você para que isso contenha ali no final do contrato. E no último item, não menos importante, aliás, tão importante quanto, a assinatura entre as partes, nome completo, CPF e assinatura de ambos, e se você quiser, colocar assinatura de testemunhas, tá? Não é obrigatório, mas você pode colocar também. Mas é bom que seja assinado em duas vias, uma para você, uma para o cliente, para que vocês dois assinem e troquem esses contratos originais, tá bom? E aí você guarda a sua cópia e o cliente vai manter a dele, tá bom? Bom, é isso, é um dos pontos que precisam estar dentro de um contrato, tá? De prestação de serviço, principalmente para o design de interiores. Então, você pode seguir esse modelinho, se você perdeu alguma parte, volta o vídeo, anota,
que você consegue desenvolver um contrato de prestação de serviço por aqui, tá bom? Mas antes da gente finalizar, eu quero te falar o seguinte. Antes de você sair do vídeo, você que ficou aqui até o final, eu quero te fazer uma proposta. Se a gente conseguir, você trouxer 10 pessoas e deixar aqui nos comentários qual é a parte do vídeo onde eu falei que qual é o item mais importante e que não pode faltar num contrato de prestação de serviço, conta aqui para mim nos comentários. Eu vou disponibilizar para você fazer download aqui nos comentários um modelo de contrato para você começar a prestar o seu serviço. E aí, com o tempo, você pode, se você precisar fazer alguma alteração ou se você precisar acrescentar algum item, você vai movimentando. Mas é uma estrutura principal que dá para você prestar serviço, foi também observada por um advogado e é o contrato que eu utilizo nas minhas prestações de serviço e, graças a Deus, nunca teve problema. Então, vai lá. Se até 10 pessoas deixar aqui nos comentários qual é a parte, qual é o item mais importante que não pode faltar no contrato de prestação de serviço para design de interiores, eu vou disponibilizar aqui depois para você fazer download desse arquivo, desse modelo, para você começar a trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Também não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o seu like, aqui também é muito importante para eu saber que você curtiu o vídeo, e não esquece de ativar o sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Bom, se você quiser saber mais, também tem aqui na descrição do vídeo minhas redes sociais para você, segue lá, e a gente se vê no próximo vídeo.